Nessa edição aqui eu vou fazer livros relacionados à área de filosofia geral. Bom, o primeiro que eu tenho para indicar para vocês é esse aqui, ó, Filosofia para Leigos. Esse livro aqui é daquela série para leigos, né, a famosa série For Dummies, né, que tem. E esse livro aqui em especial é uma edição, como vocês podem ver aqui, edição de bolso. Ele tem a edição maior, esse livro ele é pequeno, você vai ver ele em comparação com um livro de tamanho tradicional, ele é menor. Tá vendo aqui, ó, ele é bem menor, né? Então é realmente um livro de bolso. E ele é, então, consequentemente, mais barato, bem mais barato, né? E o conteúdo é o mesmo, e é muito bom esse conteúdo, é bem para leigos, é bem para iniciar, entendeu? Olha lá, perguntas básicas, né? Pesos pesados da filosofia de Platão a Sartre, aqui tem o debate sobre Deus, moral, estética, desafios filosóficos passados, presentes e futuros. É um livro bastante didático, tá? Muito bom de ler essa série aqui, Filosofia para Leigos, né? Eles trazem bastante... Eles não têm nota de rodapé, mas ele tem notas explicativas. É muito legal, tá? Esse livro aqui eu vou procurar se tiver. Eu comprei em 2017. Acredito que ainda tenha. Essa série para leigos ainda ela é bastante popular. Se tiver, eu vou deixar indicado, tá? Esse é um livro que segue uma ordem mais cronológica, porque eu vou citar um outro que eu vou dar um ponto negativo. É muito bom, mas um ponto negativo que ele não segue uma ordem cronológica, que é o próximo, tá? Este aqui é o segundo, é um fantástico livro, História da Filosofia, da Anne Rooney, da Macron Books, né, que na verdade é uma divisão da Macron Books. Essa Anne Rooney, ela escreve sobre também história da física, história da matemática, história da química, né? Ela é versada em história das ciências e ciências naturais. É um livro muito bacana, porém, assim... o ponto negativo que eu dou para esse livro é que ele não segue ordem cronológica, tá? Apesar dele dar aqui, os tópicos incluem a natureza do ser e a realidade, o Deus na filosofia, romantismo e existencialismo, o livre-arbítrio versus a predestinação, ética e vida diária, como ter uma vida em sociedade. Né, e esse livro vai aqui passa aqui por Freud, vai aqui de Sócrates, isso aqui deve ser o Platão, talvez o Aristóteles. O único detalhe desse livro assim que eu não gostei muito é que ele não segue uma cronologia, entendeu? Eu achei que ele fosse mais cronológico, e não. Ele é um livro que está... Ele já começa com filosofia moderna para dar o lance para a filosofia antiga, aí ele passa para a filosofia grega clássica, aí ele volta para um período iluminista, aí ele vai para o período medieval. Eu achei que faltou um pouquinho de cronologia, né? Ele na verdade seria mais no meu entender, o nome mais correto seria Almanaque da Filosofia, né? Mas ele é muito legal, ele traz muitos insights legais, é um bom complemento para esse, apesar de que esse ele é mais técnico, ele segue uma ordem mais cronológica e historiográfica. O próximo é esse aqui, Convite à Filosofia, de Marilena Chauí. Esse livro aqui causa verdadeiro temor nos direitistas de extrema direita, porque a da Marilena Chauí, ela foi professora, não sei se foi da PUC, da Universidade, professora da Universidade de São Paulo. Então, quer dizer, já tem aquela coisa de ela é de esquerda, esquerdista, esquerdopata, maconheira, safada. Não. A questão dela aqui é que ela realmente cita Marx, entendeu? Eu, quando li esse livro, eu li bem antes. Eu li esse livro aqui muito antes dessa polarização ridícula, chata e cansativa que começou no Brasil. Né? Essa edição aqui é uma edição dos anos 90, né? Depois começou essa coisa chata de polarização, então esse livro aqui foi considerado maldito por ser um livro de esquerda. Isso aqui não é um livro de esquerda, é um livro que aborda absolutamente tudo da filosofia, aborda tudo, entendeu? Você tem Nietzsche, você tem Sartre, você tem Maquiavel, Platão, tudo. Ela fala de Marx? Fala, porque é impossível você não falar de Marx, mesmo não gostando dele, porque ele era um filósofo e tem aí o seu período significativo na história. Seria como você escrever sobre a história mais ou menos escrever sobre a história do século XX e não citar Hitler, porque
porque se você citar, você é nazista. É uma coisa ridícula que essa gente acéfala tem, entendeu? Você leia, faz parte, ó, ela cita vários filósofos e pensadores significativos e que tiveram contribuições substanciais para a história da humanidade. E esse livro é legal, que ele é um livro muito completo. Apesar do que seja um convite, é um mini curso em filosofia. Então, assim, cara, filtra um pouco dessa história de que esse livro, ele é um livro feito pelos comunistas da USP, encara como um livro de um curso de filosofia, sem preconceito. Não deixe de ler esse livro porque o youtuberzinho lá, o fulaninho, falou que é de esquerdopata, entendeu? Bom, o próximo livro é um livro de filosofia, mas não é sobre filosofia. Esse é um livro que eu gostaria de indicar, é maravilhoso, é do meu filósofo preferido, que é o Arthur Schopenhauer, chamado filósofo do pessimismo, mas que não é bem assim, e é o meu filósofo predileto, gosto até mais dele do que o Nietzsche. E esse livro em específico é um livro maravilhoso, onde ele vai discutir aqui o amor, a morte, a arte, a moral, né? Do ponto de vista dele, ele tem argumentos aqui que eu nem tinha parado para pensar, e é um livro para você refletir muito, né? E principalmente ele fala coisas aqui muito profundas, né? Principalmente quando ele faz críticas à moral e à religião, é sensacional, né? Eu diria que tem coisas que ele fala aqui que são praticamente irrefutáveis do ponto de vista da existência. É um livro de reflexão para você ler. Eu sou suspeito para falar porque Schopenhauer é o meu filósofo predileto, mas vale a pena porque faz um livro para a gente refletir, né? E finalmente um livro aqui que não tem nada a ver com essa área aqui de filosofia, que é este livro aqui, tá? Que eu achei na minha estante, fazia muitos anos que eu tinha lido e voltei a ler. Esse livro aqui é um livro sensacional, O Andar do Bêbado. Ele chegou a fazer sucesso no início dos anos 2000, sei lá, entre 2005 e 2006, e ele é um livro fabuloso, porque ele é um livro escrito por um físico, e esse livro aqui é muito legal, porque aquela história que os religiosos e crentes dizem de vocês ateus, vocês agnósticos, vocês livres pensadores, acham então, quer dizer que tudo veio do acaso, que o acaso é nada, todas as coisas têm, como se diz lá no islamismo, né, não há uma folha que caia no chão em que Alá não tenha permitido. Não é bem assim. Esse livro é um livro sensacional, no estilo Freakonomics, onde ele dá diversos dados, experiências, pesquisas, que demonstram como a aleatoriedade, né, como o acaso determina a nossa vida. E se ele determina nossas vidas, imagina determinar o universo, né? Ele explica aqui o que é o acaso, que não é esse acaso que os religiosos nos acusam, né, de vocês têm fé no acaso. Não é. Aqui ele demonstra matematicamente, tem muita coisa matemática aqui, inclusive ele mostra até dados de esporte, né, falando do futebol, né, a semelhança do futebol com o pôquer, né, de como o futebol você tem 30%, 40% de técnica, tática e 60% de puro acaso, né? De repente uma bola escapar aí para o gol. Então é um livro fora aqui dessa situação de filosofia, mas é muito legal. Você que gosta já está mais para a área aqui de ciência e história, mas é um livro que vai dar muito embasamento para quando você for comentar, entrar em um debate aí com religiosos, crentes, e que vão acusar o acaso, dizer como é que o acaso fez isso, fez aquilo. Nesse livro ele demonstra que o acaso faz muita coisa, entendeu? Desde que você era um entre 100 milhões de espermatozoides e conseguiu lá fecundar, entrar lá no óvulo da sua mãe, isso foi um acaso, porque entre você e o espermatozoide, seu vizinho, ter entrado, foi uma questão de pura sorte. Então é um livro muito legal para demonstrar. Aliás, eu indico para religiosos em geral, para mostrar como o chamado acaso, ele é na na pior das hipóteses, é 50% da sua vida, meu amigo, tá aqui, tá? Então é esse aí as dicas dessa semana, e aí ver se procurar fazer um vídeo uma vez a cada 10 dias, dando as minhas dicas de livro, tá? Então é isso aí, muito bom, e esse aqui é maravilhoso, wonderful. Valeu, gente.